Você sabe qual é o significado do T amarelo presente nas embalagens de alimento? Esse símbolo aponta que os alimentos são transgênicos, ou seja, aqueles que são modificados geneticamente com a alteração do código genético, o DNA, e é produzido em laboratório por meio de técnicas artificiais de engenharia genética. Apesar dos alertas sobre o seu efeito a curto e longo prazo à saúde dos seres humanos e dos animais, muitos brasileiros ainda não sabem que boa parte de sua alimentação possui componentes feitos a partir dos alimentos geneticamente modificados. Entre os principais transgênicos cultivados no país estão a soja e o milho, que são usados como ração para aves, gados e suínos, e também amplamente utilizados nos produtos ultraprocessados para o consumo humano, como a salsicha, bolacha, biscoito, bolos e salgadinhos de pacote, entre outros. Os transgênicos são alimentos modificados geneticamente, com alteração no código genético, ou seja, quando são ingeridos no organismo, genes provenientes de outros. Esse procedimento pode ser feito até mesmo entre organismos da mesma espécie ou diferente. Inserção de um gene de um vírus em uma planta, por exemplo. A realização com plantas, animais e micro-organismos. Os alimentos geneticamente modificados surgiram como uma promessa de resolver o desafio da fome do mundo e baratear o custo de produção, reduzindo o uso de agrotóxicos e de oferecer produto de qualidade superior. Ao mesmo tempo, potencialmente mais nutritivos e mais resistentes a pragas. No entanto, as alegadas vantagens em algum caso se mostraram reais. Em outros, não atenderam às expectativas ou trouxeram resultados negativos imprevistos. Ao mesmo tempo, uma série de estudos independentes tem alertado que a facilidade com que as instâncias governamentais de alguns países, como o Brasil e os Estados Unidos, dois maiores cultivadores mundiais de alimentos geneticamente modificados, têm liberado esses produtos para o consumo, e o fruto do lobby político e econômico não condiz com os critérios científicos da biossegurança. Outros estudos também apontam uma série de problemas para os seres humanos e para o meio ambiente que pode derivar do cultivo e o consumo de alimentos geneticamente modificados, com reações alérgicas, intoxicações, formações de tumores, declínio da biodiversidade, contaminação genética e vários outros. Quando se insere um gene de um ser em outro, novos compostos podem ser formados neste organismo, como proteínas e aminoácidos. Se este organismo modificado geneticamente por um alimento, seu consumo pode provocar alergias em parcelas significativas da população por causa dessas novas substâncias. Por exemplo, o Instituto de Nutrição de York, Inglaterra, em 1999, uma pesquisa constatou o aumento de 50% nas alergias a produtos com base de soja, afirmado que resultado poderia ser atribuído ao consumo de soja geneticamente modificada. Para se certificar de que a notificação genética deu certo, os cientistas inserem genes chamados marcadores de bactérias resistentes aos antibióticos. Isso pode provocar o aumento da resistência de antibióticos nos seres humanos que ingerem esses alimentos. Em outras palavras, pode reduzir ou anular a eficácia de remédios à base de antibióticos, e que é uma séria ameaça à saúde pública. Aumento das substâncias tóxicas. Existem plantas e micróbios que possuem substâncias tóxicas para se defender de seus inimigos naturais. Os insetos, por exemplo, na maioria das vezes não faz mal aos seres humanos. No entanto, se o gene de uma dessas plantas ou de um desses micróbios for inserido em um alimento, é possível que o nível dessas toxinas aumente muito, causando mal às pessoas. É seu direito. A identificação de alimentos que contêm, ou seja, produzido a partir de organismos geneticamente modificados, é assegurada por um conjunto de leis e normas específicas desde 2003.
que dispõe sobre a obrigatoriedade da identificação com símbolo de um tamanho e formato específico, o T. Assim, todos os produtos que sejam feitos a partir ou de que contêm ingredientes produzidos a partir de organismos geneticamente modificados precisam fornecer nas embalagens essas informações aos consumidores. Essa tecnologia é muito recente. O conhecimento científico sobre os seus riscos ainda é fragmentário e insuficiente. Os estudos que negam efeitos daninhos em geração são produzidos pelas próprias companhias de biotecnologia, num contexto de conflito de interesses, ou são de curto prazo, produzindo resultados poucos confiáveis ou de valor bastante limitado. Vários organismos nacionais e internacionais apresentam os alimentos geneticamente modificados como portadores de risco à saúde, não significativamente diferente dos cultivos tradicionais, mas eles têm sido contestados amplamente. Outros organismos equivalentes recomendaram mais cautela e mais pesquisas ou impuseram restrições. A polêmica em torno desse assunto permanece grande e ainda restam muitas dúvidas não respondidas. Cabe a você escolher se consome ou não esse tipo de produto. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva e deixe aquele like para fortalecer o canal. Obrigado a todos e fique com Deus!